Pessoal, muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Temos a alegria hoje de receber a Elaine Romano, terapeuta há 17 anos, e hoje vamos falar sobre constelação empresarial, né, Elaine? Queria que você falasse um pouquinho sobre você e contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional também. Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre o que eu mais amo. Então, comecei com neurociência de trauma, porque na verdade constelação é trauma. Terapia é trauma, trauma de infância, trauma intrauterino. E aí o que está acontecendo ali na empresa que não está dando certo, que eu estou patinando? Preciso buscar uma ajuda. Por que não está dando certo o relacionamento? Por que não está dando certo o meu relacionamento com a mãe, com o irmão, com o filho? Bom, eu amo isso, né? Fiz a transição também do mundo corporativo para o mundo terapêutico, mas há 17 anos é o que eu mais amo fazer. Que legal. E hoje o seu foco é constelação empresarial. Para quem ainda não conhece constelação empresarial, conta um pouquinho do que é. Eu trabalho com todos os tipos de constelação. Hoje a gente conversa sobre a empresarial, né? É uma vertente da constelação terapêutica, da constelação familiar, porque na verdade tudo é família. A empresa, ela vai funcionar, seja a empresa que for, uma grande, uma multinacional, uma que está começando, uma startup, uma empresa individual, ela vai funcionar com o inconsciente do fundador daquela empresa. Então, entender as bases de uma constelação familiar para o mundo empresarial é fundamental, porque existem leis dentro da constelação que regem o inconsciente da empresa, que regem o inconsciente familiar. Então, aquele funcionário, ele não vem sozinho, só com a capacitação técnica. Ele vem com as dores, com os medos, com os traumas. O outro, o que faz o café, o que limpa, o diretor, todos são seres humanos. E hoje em dia, a dificuldade no sentido de mentalmente está todo mundo machucado, a gente acabou de sair de uma pandemia, está todo mundo destroçado e vamos lá, meta, e aí as pessoas estão adoecendo. Como é que está a saúde mental das pessoas? É isso que eu gostaria de conversar hoje, para a gente poder ajudar um pouco, né? Tá, Elaine, a gente bateu um papo aqui antes, né, pessoal? Vou contextualizar vocês aqui de algumas coisas que a gente conversou e pegamos os pontos mais importantes para discutir hoje. Você comentou que, às vezes, alguma pessoa, por exemplo, tem uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade profissional, ela tem dificuldade em se relacionar com as pessoas durante o trabalho. Às vezes, ela troca muito de emprego, né? Às vezes, ela sente que ela não está se sentindo bem no ambiente, mas ela percebe muito mais que isso é um problema que o mundo está gerando para ela do que algo que está dentro dela mesmo. Como que é isso para você no dia a dia e até nos atendimentos que você tem feito? Porque, na verdade, as coisas que nos acontecem, eles são espelhos. Por que eu atraio? Se a pessoa mudou 4 vezes de emprego, e naquelas 4 opções ali, sempre o mesmo tipo de colega de trabalho, sempre o mesmo perfil de chefe. O que eu não aprendi ainda? Por que eu estou... E de novo, não aguento mais isso, eu tenho que sair desse emprego, eu tenho que... O que eu preciso aprender? O que está aqui dentro de mim? O que aquela pessoa está querendo me mostrar, espelhando ali, que está na minha cara, que todo mundo vê, menos eu. Então, uma pessoa que não respeita, sei lá, a hierarquia, será que de alguma forma eu não respeito? Será que tem sei lá, não sei. Ou que mesmo que seja de uma forma, aparentemente não, mas lá no fundo, que eu tenho que fazer isso, sabe? Não respeita a base. Eu lembrei de uma empresa, assim, uma grande construtora, e a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu lucro milhões. No ano seguinte eu tenho que vender bens, porque eu fico nesse alto e baixo. O que acontece? Eu falei assim, como começou a empresa? Meu pai. Eu falei, então, como é que era lá? Nossa, subiu uma ira dentro do moço. Não, porque ele, imagina, tinha tantos funcionários, ele custava abrir uma porta aqui, tinha que dar a volta. Então, assim, era desmerecendo tudo que o pai fez. Mas naquela época, com aqueles equipamentos, nossa, reclamou dos equipamentos. Mas naquela época, eram os melhores equipamentos que ele acreditou que podia ter, enfim. A hora que eu agradeço aquela raiz, aquela base, eu consigo crescer em cima. Crescer agradecendo aquilo. Agora, se eu falar, imagina, que absurdo, custava abrir uma porta, custava não sei o quê, eu estou destruindo aquilo que a pessoa fez com tanto empenho,
né? Que bom que seu pai pôde começar essa empresa, para que você possa ter essa empresa hoje. E os altos e baixos era isso, era aquele conflito familiar, de disputa ali com o pai, de imagina que ele não contratava alguém para entender que aquilo, equipamentos X, sei lá o quê. Não, que naquela época era o que ele podia. O que eu posso fazer a partir de agora? Então, às vezes, tem aprendizados bobos, assim, entre aspas, que você acha que é uma crítica. Por que meu pai não fez isso e tal? Mas a hora que a gente entende que era o melhor que ele podia fazer. Sim. E, Elaine, quando você enxerga a constelação empresarial, os benefícios que isso pode trazer para o seu negócio, conta um pouquinho de como que você vê os benefícios. Então, uma empresa, seja ela o tamanho que for, uma startup, uma empresa individual, uma multinacional, existem pessoas ali. Mesmo uma empresa individual, a pessoa contrata tem um serviço, tem um fornecedor, você não trabalha sozinho, você trabalha com pessoas, mesmo que elas não estejam dentro da empresa. E como que funcionam aqueles relacionamentos? O que a gente vê hoje são as disputas, né? Então, quando está harmonizado isso, não flui mais fácil. Ou eu vou lançar um produto no mercado, será que vai ter uma aceitação? A constelação pode testar isso. Será que é para esse público? Será que é para esse mercado? Será que é para essa faixa etária? Será que é nesse momento? A constelação também consegue observar isso. Ou então tem um conflito no setor tal. O que está acontecendo ali? Às vezes é uma disputa, às vezes é uma pessoa que não se sentiu acolhida, um funcionário que chegou e não se sentiu acolhido. Às vezes são coisas tão pequenas que a constelação, na verdade, ela é uma fotografia. Eu vou fotografar o inconsciente da empresa, que é formado por pessoas. O que está acontecendo? Vamos bater uma foto aqui, vamos analisar essa foto? Ah, então os altos e baixos da sua empresa têm ligação aqui com o pai. Então, às vezes, a gente põe lá a empresa, o pai no bonequinho. Aqui, mostrou que está aqui. Como que é a tua relação com o seu pai mesmo? Aí a pessoa começa a falar. Aí fala, então tá, o campo me mostrou que a raiz do problema está aqui. Vamos olhar para isso? Vamos promover a desidentificação mental, emocional disso, para que você possa crescer sem essa âncora, sem essa dor que está aí no seu coração, que na verdade não é a porta, não é o equipamento, é a relação, é a dor ali, daquele exemplo anterior, né? Como as constelações empresariais podem afetar e você identificar também, lidar com as dinâmicas internas de uma empresa? E até se você tiver alguns exemplos para nos passar. Eu lembrei de um diretor de uma multinacional que eu constelei. Não constelei a multinacional, constelei. Ele veio constelar e falou assim: eu estou com problema com uma funcionária, eu não estou aguentando mais, porque isso, porque aquilo. Chegou tudo, né? Então tá, vamos. Naquele caso foi em grupo, não foi individual aqui com os bonecos. E aí a gente colocou uma pessoa para representar a funcionária e para representá-lo. Ela estava tão voltada para as dores internas dela, questões muito, muito, muito doloridas que aconteceram lá na infância. E a hora que ele entendeu que não era com ele, nem com o funcionário X, Y, porque ela vai lá e fala isso, ela está tentando se defender de uma dor, né, que aconteceu lá na infância dela. A hora que ele entendeu isso, ele na semana seguinte, ele me ligou e falou assim: eu quero te agradecer. Porque eu ia fazer uma besteira na empresa, eu ia mandar embora, ou eu ia me... Ele estava assim no limite. Ele falou: eu entendi que não é com a empresa, não é com a gente, não é comigo. São as dores dela. Mudou o olhar dele. Então, quando a gente vê o problema, nem existe esse verbo, mas assim, não tem como, entre aspas, desver. É dela essa dor. Então, eu entendi o quanto ela está sangrando. E se ela está com a ferida sangrando, ela vai sangrar nos outros. Mas a hora que ele entendeu que não era com ele, eu estou falando de uma multinacional. Que o diretor estava quase perdendo a cabeça porque era um negocinho assim, mas era a dor de uma pessoa. Que ele estava julgando que era todo o sistema. Esse mesmo diretor, e depois, um outro ano, ele veio constelar também com uma outra funcionária que foi contratada. E ele falou: não, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Mas a minha esposa está cismada. Ele veio mais pelo casamento. Minha esposa está cismada com ela. Porque ela manda mensagem fora do horário, não sei o quê. Aí eu falei: vamos olhar para esse campo. Eu falei: olha, sua esposa tem razão.
Não nada em relação a você nem a empresa, mas cuidado, né? A gente começou a perceber, aqui a gente não vai diagnosticar ninguém, mas a gente começou a perceber alguns traços ali de que não eram muito, não é nem politicamente correto, enfim. Mas depois a pessoa deu um golpe mesmo na empresa, com um cartão corporativo e tal. Mas o que eu orientei? Ó, a gente observa esse comportamento. Então, a partir de agora, se a sua esposa levantou aí a pulguinha atrás da orelha, é assim, olha, me manda por e-mail, me manda por escrito, sempre fala na frente de alguém. Porque a gente percebeu mesmo aquela energia daquela pessoa que as outras pessoas que contrataram não perceberam. Então, como que a pessoa se protege dentro desse ambiente? E não era com ele, mas ela enredava todos ali. Né? Então, foi importante para ele conseguir se manter neutro, íntegro no trabalho dele, mas precavido. Me manda por escrito, por coisas bobas, assim, ó, agora eu não posso, para poder se proteger. Então, ela não conseguiu trazê-lo para o esquema que ela estava querendo, né? Perfeito. E Elaine, nós estamos vivendo um momento ainda mais rápido de mudanças constantes no processo de trabalho. Uhum. Como que a constelação empresarial atua nessa rapidez que o mercado dinâmico tem, né, essa velocidade que o mercado está mudando? Antigamente era muito diferente, né? Acho que a pandemia fez um acelerador no planeta, né? E tá tudo diferente. Realmente, se as pessoas não se adaptarem, eu não sei como é que vai ficar, porque agora mudou tudo. Então, coisas que a gente fazia de uma forma, se a gente não puder olhar para novas... Claro que não vai tirar a capacidade... A constelação não vai substituir uma consultoria, não vai substituir uma pesquisa de mercado, não vai fazer isso, mas ela vai ver uma fotografia e falar assim, vai que vai dar certo. É por esse caminho. Ou então assim, ó, se fosse você, eu reavaliaria isso daqui, porque é uma fotografia... Não é oráculo, constelação não é oráculo, mas ela olha, existe uma tendência aqui de um negócio dar certo ou por esse lado não. Então, nesse aspecto, pode ajudar e muito, né? Lembrei agora de um outro exemplo que eu constelei um grande supermercado de uma outra região do Brasil, um atacadista, um dos maiores naquela região, e eram 6 sócios, 5, 6 sócios, 5, 6 irmãos e um irmão que só tirava e não trabalhava. Só tirava, mas como é que a gente vai mandar ele embora? É nosso irmão. Pois é, mas se o seu irmão está trabalhando em outra área, ele não está atuando na empresa, como que a gente pode fazer? Mas aí as dores. Eu perguntei assim, isso já aconteceu? De vocês se sentirem explorados dessa forma, mesmo sendo um irmão? Com alguém da família? Teve o tio não sei o que aconteceu a mesma coisa. E mais para trás? Começou a lembrar. Lembrou do avô, lembrou de não sei quem. Eu falei, olha, então é um padrão. Assim como tem o padrão de atrair sempre o mesmo tipo de chefe, sempre o mesmo tipo de namorado, sempre o mesmo tipo de... Tem algo em mim que atrai aquilo que eu preciso aprender. Então, onde está essa dor? A gente vai buscar lá na ancestralidade. Não vou lembrar os detalhes da constelação, mas era uma pessoa que se sentiu excluída. E na constelação familiar, na constelação empresarial, existem leis que regem o inconsciente. O Freud ele foi muito, vai falar esperto, sei lá, não é essa palavra, muito sabido, não sei, de falar do inconsciente pessoal, o que rege meus pensamentos, meus sentimentos. O Jung ele traz o inconsciente coletivo, o inconsciente familiar. Mas o Bert Hellinger, que criou a constelação, ele traz as leis que regem esse inconsciente. É um plus. Então, o que rege o inconsciente familiar ou o inconsciente empresarial? Da empresa, da escola, do hospital, enfim. Primeira lei, não por ordem de importância, mas a primeira que eu vou falar, de pertencimento. Então, aquele ancestral, ele não se sentiu excluído, ele não se sentiu pertencente. Então, alguém repete aquela dor na tentativa de, entre aspas, curar aquilo que está machucado no sistema. Segunda lei, equilíbrio de troca. Será que o funcionário está se sentindo realmente, está equilibrado a remuneração pelo que ele produz?
ou o patrão está se sentindo explorado porque ele paga e a pessoa não produz. Então, se tiver um desequilíbrio na relação de troca, há uma desarmonia no sistema. Então, pertencimento, equilíbrio da relação de troca e hierarquia. Não hierarquia por cargo, hierarquia por ordem de chegada. Se aquele faxineiro ali chegou primeiro, ele deve ser respeitado por aquele que está assumindo o cargo de direção agora. Mas se o cargo chegou ali, se aquela pessoa chegou e já quer bancar em cima de todo mundo, não vai dar certo, porque ele não está respeitando as leis do inconsciente. E, Elaine, um ponto que você citou, que é a questão dos equívocos, do que as pessoas, sem entender exatamente o que é constelação empresarial, têm sobre a constelação empresarial. Quais são os principais equívocos que você costuma ouvir sobre o que é constelação empresarial, o que você gostaria de esclarecer? O que as pessoas acham que é, exato, o que elas falam. Exato. Você até falou a palavra oráculo. Não é oráculo. Isso. Né? Não vai adivinhar. Ela vai tirar uma fotografia, entre aspas, do inconsciente. Ela não tem nada a ver com religião. É uma técnica terapêutica. Mas os bonequinhos se mexem na água. Gente, é um campo de energia, né? Para onde vão meus pensamentos? A nuvenzinha da família Adams, ela está soltando raios e trovoadas. Para onde vão meus sentimentos? Eu carrego junto. Né? Então, vai trabalhar com as questões emocionais, mentais, psíquicas e com esse inconsciente coletivo familiar, já estudando na psicologia, e como a gente... que a bandeja, como eles se mexem, as pessoas acham... não... É um campo de informações. É o campo morfogenético. É que a gente ficou um pouquinho longe da universidade, né? Essas pesquisas são mais modernas. Tem um pesquisador inglês atual, senão ele estaria numa fogueira, ele chama Rupert Sheldrake, ele dá aula em Cambridge, e ele fala do campo morfogenético, do campo de informações. Aquele campo que, se tiver alguém aqui atrás de mim, olhando fixamente, eu vou sentir isso. E eu vou olhar, porque eu vou sentir isso. Esse campo, eu senti, né? Claro que não tem ninguém aqui. Ele faz experimentos do tipo, coloca uma câmera na casa e fala lá, observando o comportamento do cachorro. E fala pro dono, na hora que você pensar em voltar para casa, anota o horário. Só isso. É o horário que o cachorro muda o comportamento, vai para a porta, fica esperando o dono. Então, essa informação, eu vou para casa, o cachorro sentiu. Então, a gente estuda isso, chamado de campo de ressonância mórfica, campo morfogenético. É isso que a constelação atua. Quem participa presencialmente sente esse campo. Aqui, quando é individual, eu e o cliente só que estamos sentindo. Mas ele, na verdade, é uma imagem interna da pessoa. E aqui é a representação, porque a maioria das pessoas é visual, ela precisa ver. Não adianta falar, traz a imagem do seu bisavô, pensa na funcionária X. Pode até pensar, mas às vezes a pessoa precisa ver. É uma representação, porque o que vale é a imagem interna. E as decisões estratégicas que uma empresa toma no dia a dia, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas ressalta um pouquinho de que tipo de decisão estratégica que a constelação empresarial pode ajudar. De lançar um produto, por exemplo, Isso. De contratar ou não um funcionário. Vamos constelar como seria a integração dessa pessoa na equipe. Será que é para esse setor? Ou será que se a gente ia colocar uma outra pessoa no outro setor, vai dar um suporte melhor para que isso aqui avance? Ou como é que estão as dinâmicas entre as pessoas ali? Então, tem um que faz 10 milhões de relatórios e o outro assim, tô passando mal, faz aqui para mim, uma vez, duas, 10, 15, 20 vezes. O que está acontecendo ali? Aquele, o pessoal chama de currículo marrom, né? Que fica puxando o tapete do outro. E muitas vezes isso não chega na direção. Mas não é só diretor, não é só proprietário que vem constelar. Já constelei muitos funcionários, assim, olha, eu estou numa empresa que eu não estou me sentindo bem. O que está acontecendo ali? Como que eu preciso do emprego? Como que eu faço? Melhor eu procurar outro emprego? Ou o que está acontecendo? Às vezes é só uma dinâmica entre uma pessoa e outra. Eu constelei uma criança uma vez, é uma constelação
da escola, né? Uma pedagogia sistêmica, uma constelação educacional. Mas ele ia muito mal de matemática, o menino. Muito mal, muito mal, muito mal. Já estava na aula de reforço de matemática. Eu falei, coloca aqui um bonequinho para sua professora, para suas dificuldades. Estava ligado a um monte de dores, de luto, de abortos que a família da professora teve e que a família do pai do menino também tinha. Então, parece que aqueles sistemas estavam em choque. A hora que a gente harmonizou isso, a mãe me ligou assim, olha, tirou 8 na prova, já está saindo o reforço. Era uma coisa boba, que precisava só ser harmonizada, né? Então, sei lá, se você está numa empresa, vou dar um exemplo bobo, mas enfim, uma empresa que é alemã, e lá na sua família teve lá um ancestral que lutou numa guerra contra a Alemanha. Então parece que ficam aqueles ruídos no inconsciente. Olha, não tenho nada a ver com os meus ancestrais. Sinto muito pelas dores de vocês. A hora que a gente harmoniza, a pessoa se sente acolhida, se sente pertencente. O importante é a gente buscar a causa e limpar essas causas de bloqueios, de dores, de medos, que a gente acaba levando para o inconsciente da empresa, dos Sim. Relacionamentos. E até reforçando esse ponto, você já teve experiências com problemas de cultura organizacional? De cultura? De cultura. Problemas de cultura, onde a constelação empresarial foi super importante. Como você chama de cultura? Assim, uma... Cultura, por exemplo, uma cultura alemã, ela é diferente da cultura brasileira na forma do dia a dia da gestão dos negócios. Tem algum tipo de diferença que você sentiu que a constelação é super importante? Isso não, racionalmente assim não deveria e não interfere. Tá. Racionalmente, teoricamente. Mas aí começam uns conflitos que a pessoa não sabe nem por quê, uns ruídos. Às vezes é uma questão mesmo dessa, né? Eu lembro, exemplo alemão, de uma pessoa que trabalhava numa empresa alemã e era assim, nossa, me falaram que lá não pode usar esmalte vermelho, não pode usar isso, aquela coisa assim meio engessada. E eu falei assim, mas será que isso é da empresa mesmo? Ou será que... E não era. Eram os funcionários que criou aquele mito, porque a empresa é alemã, é toda rígida, então não pode nem usar o esmalte vermelho. E não era nada disso. Mas criou-se ali um mito daquele inconsciente coletivo de, culturalmente, daquela rigidez, né? E a pessoa conta que ela estava no estacionamento vazio, na hora que ela estava saindo, e ela foi seguindo até ela não cortou pelas vagas vazias, ela foi seguindo as faixas ali, né? Porque ela estava toda engessada. Mas se ela estava engessada, o que colou na rigidez interna dela? Sim. Agora, outro ponto que eu acho que tem, inclusive nos últimos anos eu percebi isso, uma cultura organizacional, que eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uma empresa que ela tem a cultura assim, nós acordamos às 5, vamos para a academia, às 6 lemos o jornal, às 7 estamos na empresa, saímos da empresa às 22, trabalhamos sempre presencial e o home office aos sábados e aos domingos. Para você entender o nível... É sério isso? Seríssimo. O nível de engajamento que ela quer dos colaboradores. Isso é um modelo de cultura organizacional. Eles entendem isso como uma cultura deles, né? E isso eu acho que é um ponto importante pela questão de como que você percebe se você, no caso você consegue se enganjar num ambiente quase hostil assim. Nossa. Primeiro que existem pessoas que não, assim, é um crime, por exemplo, a criança. Entrar às 7 horas da manhã na escola é a pior coisa, metabolicamente falando, porque às 5, 6 da manhã é o melhor sono para aquela criança, por exemplo. Então, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, tem pessoas que funcionam melhor à noite, tem pessoas que preferem ir para a academia à noite para esvaziar a cabeça e não fazer academia às 7 da manhã, como essa empresa quer. Isso passa a ser um desrespeito à individualidade de cada um. Ok, eu cumpro o horário da tantas, mas eu preciso de descanso. Eu não posso fazer home office, eu não posso trabalhar de segunda a segunda. Isso é desumano. É desumano. Ah, mas é a nova tendência?
Então, por que eu estou sendo atraída por essa empresa e acho que eu tenho que me encaixar, eu não posso procurar outra? Ou existem pessoas também que elas são tão workaholics, não sei, que para elas, porque elas não têm vida social, e aí elas vão se encaixar nisso, vão se encaixar numa boa, talvez. Mas elas estão deixando de lado uma série de coisas individuais e pessoais, que vai chegar uma hora, ou não, né? Depende de cada um, que talvez aquilo incomode, então ela busque, por que eu estou fazendo isso? Deixa eu procurar um outro emprego. Se ela cair no mesmo esquema, numa empresa com o mesmo esquema, opa, o que tem em mim que eu não estou me permitindo, sei lá, viver, não estou me permitindo descansar, ou se eu quero fazer academia a tal hora, ou não quero fazer, sabe? Porque a empresa não pode comandar a vida pessoal das pessoas, no meu ponto de vista. Claro, concordo. E, Elaine, como você imagina que a constelação empresarial pode ser aplicada em diferentes setores da área de negócio? Se você tem alguns exemplos. Em todos os setores. Não tem um setor específico. Pode ser um hospital, pode ser uma empresa individual, pode ser uma clínica, pode ser qualquer lugar. Porque são pessoas, são seres humanos. Tem dores, tem relacionamento entre as pessoas, relacionamentos interpessoais ali na empresa, que vai interferir ou não, afinidades, enfim, todos os setores, todos. Provavelmente você já teve experiências não só com recursos humanos, mas com todas as áreas de uma organização. Já constelei diversos ramos e diversos cargos, digamos assim, desde donos de empresa, diretores, funcionários. É que as pessoas têm a ideia de que que o terapeuta vai lá na empresa fazer a constelação. Não é assim. A gente está aqui, fazendo a constelação da empresa X, a empresa não está nem sabendo, e a gente está mexendo no inconsciente coletivo das relações daquela empresa. Eu não vou interferir na família do fulano, não, mas nas relações ali e como aquilo afeta a empresa. Sim. Elaine, nosso pessoal está assistindo a gente aqui, imaginando o que esses bonequinhos têm a ver com a constelação empresarial, né? Pois é. Conta um pouquinho pra gente da relação e da questão lúdica que você contou pra gente aqui. É um exemplo aqui, né? Às vezes, olha, trouxe isso aqui, eu lembrei. Escravidão. Teve uma moça que eu fui constelar, ela não era aqui de São Paulo, ela não é de São Paulo. E aí, online, e toda hora o equipamento dava problema. A internet dela caía. Aí eu falei assim, fulana, o que está acontecendo? Vamos conversar um pouco. Por que toda hora a gente está remarcando? Tem alguma coisa? E eu senti, assim, que tinha medo. Vou colocar o medo aqui. Ela falou, eu tô com medo mesmo. E era uma questão, assim, uma advogada, falou, o que acontece que ela tá indo para o ramo da estética? Eu falei, nossa. E assim, você não achou o seu propósito de vida ainda? Não, é o que eu quero fazer, é o direito, mas... E não anda, o direito não anda, é uma pessoa super competente. Falei, bom, ela falou, eu tô com medo mesmo. E eu conversei um pouquinho com ela antes da constelação. Eu falei, com medo de quê? Ela falou, os meus ancestrais estão no livro de história. Nossa família já escravizou muita gente. E eu tô com medo do que possa aparecer. Então, você não é lá era tio tataravô. Está no livro de história mesmo. E tudo bem, tirou o lugar de dignidade dos seres humanos com a escravidão, mas o que você pode fazer diferente a partir de agora? Você não precisa seguir as dores daquela escravidão. A gente pode fazer diferente a partir de agora. E mesmo se você estiver emocionalmente ou psiquicamente vinculada à escravidão, de não se sentir digna de ter um trabalho porque sua família tirou o lugar de dignidade de seres humanos, vamos olhar para isso. Às vezes a pessoa ela faz pactos com ela mesma. Pacto de pobreza, eu não mereço. Então, às vezes, não tem a ver com a empresa, não tem a ver com o ancestral, tem a ver com as crenças dela. Às vezes ela cresceu ouvindo assim, a gente não pode crescer, a gente não merece, a gente... Sabe? Aquelas crenças que a avó vai falando e a criança está ali ouvindo e vai internalizando sei lá onde. Então, às vezes, são pactos internos
né? Crenças que ela foi colocando de não merecimento, de que o dinheiro é sujo. E aí a pessoa, ela mesma se boicota. Então a constelação vai olhar para isso também, se for o caso. Às vezes tem lá uma questão de um ancestral, por exemplo, a escravidão, que está preso na vingança. Ele não entendeu que a gente está numa outra época, que agora a gente pode fazer diferente. A gente vai conversar com esse inconsciente desse ancestral, seja ele numa guerra, seja ele numa dor, no que for, né? Ou tem alguém na empresa lá que está com muita raiva porque ele chegou e ninguém passa as informações para ele, ele não é acolhido, ele não é recebido. E aí, ó, esse funcionário não está funcionando, será que ele realmente não está funcionando? Ou ninguém está dando suporte, falar, ó, vem cá que eu vou te ensinar como é que funciona o sistema. Vem cá, é assim que você coloca os dados aqui. Será que está faltando isso? Então, a constelação vai olhar para essa fotografia, né? Às vezes tem lá um ancestral que está preso numa dor, numa guerra, e o descendente energeticamente está vinculado àquela dor. Não sei, tem tanta coisa. Ou às vezes é uma dor interna mesmo, que nem acho que foi o primeiro exemplo que eu dei. Era uma dor interna daquela funcionária, não tinha nada a ver com a empresa, a hora que é dela, vamos ver como a gente pode ajudar, sem, né? Só de olhar diferente já ajudou. Não sei se eu te respondi. Com certeza, respondeu bastante. Mas, por exemplo, você tem todas... não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que sim. Tem bastante coisa aqui. Conta mais um pouquinho aí desses bonequinhos pra gente. Nem trouxe todos. Tem mais. Tenho. Tem bastante. Às vezes é uma questão, sei lá, que você nem faz ideia, porque é intrauterina, uma dor que nem é sua, que você estava lá dentro da barriga da sua mãe, a sua mãe passou por medos, dores, tristezas, e aquele monte de cortisol, adrenalina foi lá e você, o que é isso? E aí, às vezes, você está lá vivendo de forma reativa, porque você está com aqueles resíduos de hormônios e neurotransmissores dentro de você, e você está reagindo ao mundo. E aí não vai dar certo o relacionamento, não vai dar certo o trabalho, não vai dar certo um monte de coisa. Ou você está no trabalho, mas está fora do seu propósito de vida. Qual é o seu propósito? Será que é isso que você ama fazer mesmo? Porque, na verdade, o dinheiro, ele responde a uma energia. Dinheiro é dinheiro. Com a mesma quantia, eu posso comprar um prato de comida ou talvez uma arma, não sei. Então, e se eu estou dentro do meu propósito, o dinheiro vem, ele flui, ele rende, ele é prazeroso. Agora, se tem que ir lá para aquela empresa, como é que você vai chegar ali? Esse é um ponto importante que eu vou fazer uma pergunta que eu ouvi hoje sobre esse assunto. Eu quero a sua opinião. Algumas pessoas, por exemplo, saem na segunda-feira indo para o trabalho pensando, hoje eu vou levantar um dinheiro para pagar a conta da água. Aí na terça ele sai pensando, hoje é a da luz. Então ele está sempre vinculando o que ele vai fazer a um boleto que ele tem. E o dia a dia dele vai só se sobrecarregando. Porque ele está o tempo todo, preciso pagar uma conta, preciso pagar uma conta, preciso pagar uma conta. Isso se torna um peso absurdo. A pessoa anda agachada, assim, parece que tem um caminhão nas costas. Deve ter mesmo, energético, emocional. Como que lida com isso? Né? Existem também muitas, não é crença em relação à escassez, mas tem muitos ancestrais que passaram por fome, por guerra, por dores, tem mesmo. Se a gente abrir o livro de história, é o que a gente vai encontrar. Então, e os nossos ancestrais, né, mesmo que a gente não saiba de onde a gente veio, nossos ancestrais, eles estão ali, passaram por essas situações. Então, essas informações estão ali no campo. Agora, como que eu quebro isso? Como que eu quebro esse padrão? E às vezes não é um padrão de... Às vezes é um padrão de escassez, que a pessoa traz da família, tem que pagar o boleto, ele vive só em função disso e não se sente merecedor e próspero. Lembrei de uma outra coisa, assim, eu lembrei de uma maldição, que a pessoa, tudo dava errado naquela família. Não só no trabalho, não só em relação ao dinheiro, não só em relação tudo, relacionamento. Por quê? Porque lá atrás, sei lá, quantas gerações houve uma disputa por uma cerca, né, pedaço de terra, e aí as gerações ficam lá brigando por aquilo, e aí um ficou amaldiçoando o outro. Tomara que morra, não sei o quê. Praguejando. Aquilo ficou um peso energético que foi seguindo gerações.
No outro momento a gente conversa mais sobre epigenética, como isso afeta o nosso DNA, porque afeta, já tem pesquisa sobre isso. Como sentimentos e pensamentos estruturam o nosso DNA. Já tem provas científicas, inclusive. Então não é só energético, é fisiológico. Aí você recebe uma informação dessa para um DNA ancestral, que você está amaldiçoado, que a sua família, ai, tomara que não cresça, mas aqui, por conta de uma disputa de uma cerca. Por exemplo, essa foi uma constelação. E afeta tudo. Se a pessoa continua com esse pensamento de que ela não cresce, ela não, ai, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, ai, eu tenho dinheiro só para pagar o boleto. Que bom que você tem esse dinheiro para pagar esse boleto, porque esse boleto é algo que você quis comprar, né? E como que a gente pode crescer mais? Mas não é só aqui. Existe uma série de outras coisas que é essa fotografia que a constelação vai mostrar, que às vezes a gente não está enxergando. Porque a pessoa luta, como por exemplo nesse caso que era uma maldição, de ficar praguejando o outro. Né? E aí a pessoa falou, eu fui conversar com a minha mãe, ela falou, e a tia não sei o quê, ficava mesmo, ai, tomara que morra. Vivia praguejando mesmo os outros. Eu falei, tá vendo? Que a gente tem hoje, uma das modas que a gente tem vivido nos últimos anos é os memes. Né? E os memes têm alguns muito legais corporativos, inclusive tem muitos influenciadores corporativos hoje, que brincam um pouco com os problemas do dia a dia que a gente tem dentro das empresas. Você também deve viver vários deles cuidando dos seus clientes. E por exemplo, uma brincadeira aqui para você ver como que é difícil a vida do colaborador, por exemplo, assim, quando o RH me chama, eu já fico pensando na parcela do iPhone que eu estou pagando. Ou seja, ela sempre liga assim, eu estou pagando a terceira parcela e o RH me chamou. Né? Aí tem esses memes assim, o RH me chamou, mas eu não vou lá porque eu estou na terceira parcela do iPhone. E é uma brincadeira, mas isso tem muito a ver com a questão da escassez e muito com o que você está falando. Que as pessoas estão sempre ligando, esse mês eu pago isso, o mês que vem eu pago aquilo. E o trabalho vira um peso muito grande na vida das pessoas, porque elas sempre têm uma parcela de alguma coisa para pagar. Né? E essa relação do trabalho com o dinheiro é um problema para o ser humano há só 1.500 anos. Né? Só, ou mais. Não é um problema que a gente começou a viver agora. Mas eu acredito que o seu dia a dia seja muito de ouvir isso dos empresários, e ouvir isso também dos colaboradores, e ouvir isso dos líderes nas empresas, né? E que isso, com certeza, é o seu dia a dia, tratar toda essa coisa toda conjunta. Né? É que vai estar sempre atrelado ao dinheiro, né? Pelo menos nesse momento do planeta em que a gente vive. Mas se você estiver fora do seu propósito, se você trabalha só para pagar a parcela, só para pagar o boleto, ele vai se tornar um peso. Agora, quando você faz o que você ama, claro que você precisa descansar, claro, tudo isso. Mas quando você faz o que você ama, você está dentro do seu propósito, aquele dinheiro rende. As coisas fluem. Você acorda bem e super disposto para uma segunda-feira. Eu acordo todos os dias com a certeza de que eu vou ajudar alguém. E isso me preenche o coração. Fico cansada? Fico. Tem constelações que eu entro num campo muito pesado, de muitas dores, de guerras, de luto. E energeticamente é pesado para mim também. Mas eu me sinto tão bem em ajudar as pessoas que tudo bem, estou cansada, eu vou descansar. E depois eu vou ver como eu vou recuperar essa energia. Se eu vou passear um pouco. É isso, porque é isso que me motiva. Claro que eu tenho parcela para pagar, que eu também tenho boleto. Todos nós temos. Tem que ir no supermercado. Tem isso. Mas não é isso que me move. É essa a diferença. Então, também a constelação ela pode olhar para o propósito de vida. Por que você está fora do propósito? Em geral, o que aparece são pessoas que tinham um propósito ou ancestrais tinham um propósito e aquele propósito não foi cumprido. Porque diversos motivos, veio uma guerra, ou qualquer coisa. Enquanto não fechar aquele ciclo de não levar o entendimento para a ancestralidade ou para uma personalidade sua que ficou presa em algo que você não fez, você não consegue avançar. Então, isso também... Não quero te interromper, porque isso é super importante. A questão de ciclo, para mim, é extraordinária a questão de entendimento de ciclo. Sim. Eu vivi um ciclo dos 20 aos 30 anos. Outro ciclo dos 30 a 40 anos. Estou quase chegando aos 50, estou com 49. Tem um ciclo dos 40 aos 50 anos.
E eu percebo que as pessoas às vezes têm muita dificuldade durante a vida delas porque elas não respeitam ciclos. Então, por exemplo, eu tenho 20 anos, eu olho uma pessoa de 50 anos e quero viver a vida de uma pessoa de 50 anos. Eu tenho 20 anos e quero viver uma vida de uma pessoa de 30 anos. Mas ela não quer respeitar toda a trajetória até chegar ao outro ciclo. Aprendizado. Você vive isso no trabalho de constelação empresarial, principalmente? Ah, sim, já apareceu clientes assim que... Não, olha, tá mostrando aqui que... Ela falou, olha, eu tô com uma dúvida se eu for por esse caminho, se eu vou por esse. Então, vamos testar, né? Tem uma técnica dentro da constelação que chama tetralema. Nós vamos... Que assim, eu caso eu compro uma bicicleta, ou não caso, não compro uma... É um tetralema, vamos testar aqui. Sentir a energia dessas informações. Testando isso, falei, olha, realmente parece essa nova área. Então, agora, estou ocupado nisso. Vamos lá, se capacitar nessa área, porque é isso que você realmente está pensando e está mostrando aqui, há indícios de que vai ser bom. Aí, no dia seguinte, semana seguinte, a pessoa me liga e fala assim, quando que vai começar a frutificar isso? Eu falei, mas você já se capacitou? Você já fez todos os cursos? Você já... Tem uma transição, assim, não é... então, isso é aquela que você perguntou sobre os mitos, né? Não sei se foi o termo que você usou. Os equívocos. Os equívocos. Acha que fazer a constelação vai resolver. Não, eu estou te mostrando, ó, isso aqui, você está vinculado a essa dor desse ancestral, a gente vai promover essa desidentificação e está mostrando que você tem que se capacitar nessa área para você ter esses aprendizados. Aí a pessoa fica esperando as coisas caírem no colo. Nenhum terapeuta vai fazer, ninguém vai fazer nada que você pode fazer, nem seu anjo da guarda, desculpa, mas seu anjo da guarda vai falar assim, vamos, vai lá, né? Porque é a mesma coisa, não vou fazer a lição de casa para a criança, para o filho, é a mesma coisa. Então, não respeitar ciclos, e também tem ciclo de aprendizagem, né? Eu, recentemente, coloquei um ponto final do curso de constelação também. E aí teve uma aluna que eu falei assim, olha, eu vou devolver o seu dinheiro. Falei para ela, mas a gente vai ter que, não vai resolver a nossa questão, não sei o quê. Eu falei, então, às vezes, resolver a questão é colocar limite, é respeito. Porque toda aula, toda aula, né? E colocava as questões pessoais de informação da cabeça dela. Falou, isso não é constelação. Isso não é constelação. Então, ficava um cabo de guerra. Eu falei, olha, eu vou devolver. Né? E colocar o limite, encerrar aquele ciclo, eu entendi, né? Que eu estava atraindo esse tipo de... Aí fui eu fazer minhas análises, fazer terapia, fiz 2 terapias aí, né? Conversa para poder entender por que eu estava atraindo aquele padrão de aluno. Então, tá em mim. Mas a hora que eu coloquei o limite, eu falei assim, que bom, fechou esse ciclo, eu entendi o porquê. Se eu entendi o porquê, eu não vou atrair mais esse tipo de pessoa. Né? Quantos bilhões de pessoas tem no planeta? 8 bilhões? Eu vou atrair sempre aquele que vai ser uma casca de ferida? Não. Ou sempre aquele emprego, ou sempre o boleto me motivando? Não. Qual a linha tênue que tem da terapia, do processo terapêutico mesmo, com a constelação que você... A constelação ela vai trabalhar com o inconsciente. A psicoterapia é importantíssima, porque ela vai trabalhar com o neocórtex, com o mental, vai trazer o entendimento. Claro que as reflexões que a constelação vai promover, é uma terapia breve a constelação, ela traz a raiz do problema. Na psicoterapia você fica levantando hipóteses, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e pode não ser nada disso, né? A constelação vai lá na raiz, mostra o problema, desidentifica, ela é mais rápida, mas ela vai em outras áreas. Mas eu não uso só a constelação, eu uso neurociência. Então, às vezes, a pessoa está lá com uma dor que gera para ela uma ansiedade. Se está lá com o coração acelerado, tudo tem uma ansiedade, é que tem um trauma associado. Então, eu já vou trabalhar a reorganização do sistema nervoso autônomo da pessoa, que é ajudar na reabsorção desses resíduos de neurotransmissores. Exemplo, chega na antessala do chefe e o coração dispara, porque ela tem uma questão com autoridade, que veio lá, sei lá, da infância, do pai. Mas ficou resíduos de hormônios e neurotransmissores lá quando o pai gritava, não sei o quê. É isso que eu vou ajudar o corpo a metabolizar para que ela chegue e possa ter uma conversa sem estresse com o chefe. Porque às vezes, me conta aí como é que tá. A pessoa já, é chefe, pronto. Aí nem escuta direito porque já está na ansiedade toda ali. E é uma coisa simples que pode resolver. Então, eu uso outras técnicas dentro da constelação também. Sim. Elaine, se você fosse resumir
tudo isso que a gente conversou, que tem bastante coisa, né? A gente vai ter que ter outros papos, mas se você fosse resumir a constelação empresarial, você resumiria como? Nem sei se é só empresarial, mas é a visão além do alcance. É a verdadeira visão além do alcance. Pessoal, para você que quer fazer contato com a Elaine, nós estamos colocando as informações aqui na tela, né, Elaine? Isso. Não só para constelação empresarial, mas para qualquer tipo de constelação, qualquer assunto. Saúde, doença, relacionamento familiar, relacionamento afetivo. A gente pode fazer uma fotografia aí do que está emperrando no seu inconsciente e desbloquear tudo isso. Principalmente o Instagram, né, Elaine? Passa o seu Instagram para quem quer conversar com você. Elaine, _Romano. Fechado. Pessoal, fique ligado, a gente vai voltar com certeza novas oportunidades aqui com a Elaine. Até já. Com certeza. Até.